Dan Surreal levou um encontrão da vida. Seu pai faliu, assumiu que é gay e separou-se de sua mãe. Tudo de uma vez só. Enquanto isso, sua mãe recebeu de herança uma casa tombada pelo patrimônio histórico, que cheira a xixi de cachorro, mas que não pode ser reformada. E agora, Dan está vivendo em uma casa relíquia que parece um chiqueiro, com uma mãe super triste e sem conseguir falar com o pai, que ele ama muito. Suas únicas distrações são sua vizinha perfeita, Estelle, e uma lista de coisas impossíveis de fazer como 1. Beijar a garota. 2. Arrumar um emprego. 3. Dar uma animada na mãe. 4. Tentar não ser um nerd completo. 5. Falar com o pai quando ele liga. E 6. Descobrir como ser bom e não sair abandonando os outros por aí. Então, essa sinopse me fez querer ler 6 coisas impossíveis assim que a caixa do novo conceito chegou. E é desse livro que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Bom, gente, 6 Coisas Impossíveis foi um livro muito gostoso de ler. Eu já abro a resenha falando isso porque realmente me diverti muito. É um livro adolescente, né? Conta a história do Dan Surreal. E eu só sei que esse nome dele, que se escreve Surreal, se fala Surreal porque o livro explica isso. O Dan Surreal é um rapaz que está prestes a fazer 15 anos, que tem uma vida perfeita e do dia pra noite essa vida perfeita acaba, como uma bolinha de sabão que a gente estoura. O Dan, como eu falei aqui na sinopse, os pais dele se separam, ele tinha uma vida super estabilizada, economicamente muito favorável, e eles passam a ficar completamente quebrados. A mãe herda essa casa da tia dela que havia falecido, a Adelaide, mas ela não pode reformar a casa, ela não pode vender a casa, ela pode apenas usar essa casa. E detalhe, ela não tem dinheiro para manter a casa, que é um casarão antigo caindo aos pedaços. A casa foi herdada com tudo que havia dentro, né? Há coisas de valor, mas ela não pode vender. Há um cachorro velhinho que precisa de cuidados especiais. E o Dan, coitado, tem que se organizar nessa nova rotina. O que eu achei mais interessante desse livro é que é um livro adolescente, que conta a história de uma adolescente, mas a linguagem é muito gostosa e é muito acessível e eu acho que é aproveitável para qualquer idade. Eu acho que com qualquer idade você se diverte lendo esse livro e você se identifica e se sensibiliza, se solidariza com o Dan e os outros personagens que aparecem aqui. O Dan se apaixona instantaneamente, assim, amor à primeira vista, quando ele vê a vizinha Estelle, que pra ele é a menina perfeita. É uma menina bonita, inteligente, que mora numa casa incrível, tem pais incríveis, é amiga das pessoas do colégio. É aquela típica história do menino nerd que é apaixonado pela menina perfeita e que não sabe que ele existe. Sim, esse livro traz outra coisa interessante, ele quebra vários clichês. Ao mesmo tempo que ele traz os clichês óbvios da escola na adolescência, ele quebra vários clichês. Quais? Obviamente não vou dizer, vocês vão ter que descobrir lendo 6 Coisas Impossíveis. Eu li esse livro num tapa, não li mais rápido ainda, porque eu estava realmente numa carga de plantões muito grande, mas sempre que eu tinha um tempinho, eu pegava e lia pelo menos um capítulo. Os capítulos são curtos, isso facilita bastante, né, o ritmo de leitura. Ele tem uma diagramação muito boa, como sempre a Novo Conceito traz, né, o tamanho de fonte excelente para leitura. Os capítulos todos começam com esse desenho fofo de coisas que fazem parte do cotidiano do Dan. E eu acho que uma das coisas mais interessantes que essa história traz, eu não vou dizer que é uma mensagem de esperança, ou de como você pode se adaptar na adolescência, ou porque você revive coisas que você vivia na adolescência e encontra assim como se fosse um espelho aqui na vida do Dan. Eu acho que a mensagem mais interessante desse livro é de que, sobre as pessoas que você vai encontrando no caminho, né? Você de repente, assim, acho que esse livro traz 2 mensagens bem interessantes. Uma é sobre as pessoas que você vai encontrando pelo caminho e como podem ser pessoas infinitamente mais surpreendentes e mais legais do que você imagina que elas poderiam ser ou com as quais você poderia encontrar. E a outra é que esse livro me remeteu a uma outra leitura que eu fiz no mês passado, que foi O Viver Não Dói, da Leila Ferreira. A Leila dizia numa das crônicas que a gente fica tão preocupada em ter a felicidade com F maiúsculo que a gente esquece de ver, de aproveitar, de curtir as pequenas felicidades com F minúsculo. E acho que esse livro exemplifica muito isso, né? O Dan achava que vivia na felicidade com F maiúsculo. Quando o mundo dele desmoronou, ele continuava caçando aquela felicidade com F maiúsculo, que ele achava que tinha. E aí, o que ele foi aprendendo, assim, a maturidade que o Dan foi ganhando ao longo dessa história, foi justamente conseguir observar, valorizar e aproveitar essas pequenas felicidades com F minúsculo, que ele foi somando. Porque a Leila dizia isso, que a felicidade com F maiúsculo é o somatório das pequenas felicidades. E foi essa lição, digamos, que eu tirei desse livro, né? As pequenas conquistas que o Dan foi tendo.
E aí essa lista que ele fez das 6 coisas é muito interessante da gente observar o que vai acontecendo com essas listas, assim, como ela era no começo e o que vai acontecendo com cada um desses objetivos que ele julgava impossíveis lá no começo. Uma característica que eu gosto muito dos livros, que deveria haver em todos, mas infelizmente não acontece, é que logo no primeiro capítulo a autora diz a que veio. A Fiona Wood diz logo pra gente a que veio, ela diz logo, ela apresenta a história dela, ela nos diz do que se trata o livro. Gostei da forma de narrativa da autora, não só do dinamismo, da agilidade, mas gostei do timing dela, das piadas, das ironias, do sarcasmo. Tem uma passagem aqui que é muito engraçada, porque assim, a mãe do Dan ficou sem dinheiro, ela precisava arranjar uma forma de ganhar dinheiro. E aí ela tenta abrir, né, uma empresa de bolos. Só que a empresa de bolos era de bolos para casamento. E tipo assim, ela acabou de sair de um casamento. Ela descobriu que o marido era gay, e o marido pediu a separação, e ela está tentando se recompor depois disso. E com dívida. E ela abre uma empresa para fazer bolos de casamento. Quão errado isso pode dar, né, gente? Tem uma passagem que exemplifica bem isso, que diz assim: ela começará a fazer bolos de casamento. Acho que ninguém que acabou de sair de um casamento pensaria justamente nisso. Porém, nesta casa, além de sarcasmo, também há ironia. Então, é bem o tipo de texto que você vai encontrar aqui nesse livro, né? Um texto leve, engraçado, em que o Dan, apesar de estar, assim, chafurdando na tristeza durante boa parte do livro, mas ele ainda assim consegue fazer essas piadinhas reflexivas. Ele consegue tirar sarro dele mesmo em algumas situações. Então, assim, é um livro leve, de fácil leitura, um passatempo muito gostoso, mas um passatempo de qualidade. Às vezes, quando eu digo passatempo, me dá a impressão que alguém pode tomar isso como uma característica menor do livro. Não, literatura também é passatempo, né? Especialmente é passatempo. Só que existe passatempo de qualidade e passatempo que é, assim, você leu e daqui a 5 minutos você não lembra mais do livro, da história. Se você ler de novo, é capaz de você nem lembrar que já leu. Não é o caso de 6 coisas impossíveis. Eu acho que é uma proposta despretensiosa, não é a ideia mais original do mundo, aliás, não é a ideia nada original que ela traz aqui, mas o trabalho que ela fez com os clichês, com a história, a moldura que a Fiona Wood colocou nessa história, acho que fez toda a diferença e que tornou um passatempo bem interessante. Eu classifiquei no Scooby, acho que com 4 estrelas. Eu gostei, achei muito bom esse livro. É isso, a leitura de hoje, 6 coisas impossíveis. A Fiona Wood, editora Novo Conceito. Um beijo, até mais. Tchau.